Tá no vídeo? Tá. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, por tudo que já fizemos, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão. Amém. E viemos te louvar, te glorificar, porque tu és um Deus tremendo, o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Amém. de toda exaltação e de toda adoração da nossa parte. Amém. Te agradecemos, Deus, e viemos lhe pedir em nome de Jesus que tu venha, Senhor, falar aos nossos corações durante, Senhor Jesus, essa reunião, durante esse tempo que estaremos aqui, que a tua bênção, que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre nós e fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. E aleluia, Senhor. Amém. E a Bia? Estou sentindo falta da Bia. Olha a cara da Arlete. Brigou com a Bia. Não, sabe o que é? Eu vou falar rápido. Pode falar. Agora eles estão os dois dormindo. Eles almoçam meio-dia e meia e dormem. Aí eu fico esmurrando o portão lá. Aí eu ligo para a Bruna lá no restaurante. Aí a Bruna liga para ele desliga o telefone que ele vai dormir, ele levanta 3 horas da manhã. Ele levanta 3 horas da manhã para ir trabalhar. Aí então, gente, hoje eu ainda não, fique em na semana paz. que vem eu pego ela, tô- dó dela. Não, Ela fique em gosta, paz. ela gosta. Se ele falou para mim, faz bem para a cabeça dela, ele faz. E a semana que vem eu já estou mais tranquila, com tudo assim. tranquilo. Aí eu É que você pego tá ela. também, você tá correndo, né? Você também está na correria, né, Arlete? Então, Mas eu vou pegar, a gente entende, eu vou tá pegar. bom? Mas hoje nós vamos estar conversando sobre um texto que tem um pouco a ver com você, Arlete. Tá lá em Ruth 2. É um texto que, assim, confesso para as irmãs que eu acho que nesses 42 anos de igreja, desde quando eu comecei a pregar, eu acho que eu só preguei sobre ele, acho que uma única vez. Mas já ouvi algumas coisas sobre ele, mas é um texto pouco mencionado. Vamos lá, Ruth 2, que diz assim: Naomi possuía um parente por parte de seu marido, um membro proeminente e rico do clã de Alimeleque, cujo nome era Boaz. Ruth, a mulher de Moabe, disse a Naomi: Deixe-me ir ao campo recolher espigas de grãos de quem me permitir. E ela lhe respondeu: Vá, minha filha. Assim ela saiu, chegou ao campo e recolheu espigas atrás dos ceifeiros. Aconteceu de ela estar na parte do campo pertencente a Boaz, do clã de Alimeleque. Quando Boaz chegou de Belém, ele disse aos ceifeiros: O Senhor seja com vocês. E eles lhe responderam: O Senhor o abençoe. Em seguida, Boaz pediu a seu servo que supervisionasse os ceifeiros. E ele perguntou: De quem é essa moça? O servo que supervisionava os ceifeiros respondeu: Ela é uma moça de Moabe, que voltou com Naomi da planície de Moabe. E ela disse para mim: Por favor, permita-me recolher e juntar o que cair dos feixes atrás dos ceifeiros. Então ela foi e permaneceu desde manhã até agora, com exceção de um curto período de descanso que ela fez no abrigo. Boaz disse a Ruth: Você ouviu isso, minha filha? Não vá recolher em outro campo. Não deixe este lugar. Fique aqui com as jovens que trabalham para mim. Mantenha os olhos no campo em que os ceifeiros trabalharem e siga as jovens. Ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiver sede, vá e beba das jarras das águas cheias pelos rapazes, das mesmas que eles bebem. Ela caiu sobre o seu rosto, prostrando-se e lhe disse: Por que demonstra tanto favor por mim? Por que me dá atenção? Afinal, sou apenas uma estrangeira. Boaz lhe respondeu: Ouvi a história inteira, tudo o que você fez por sua sogra.
desde a morte do seu marido, incluindo o fato de ter deixado seu pai e sua mãe e a terra onde você nasceu, para se dirigir-se a um povo de quem você nada sabia. Que o Senhor a recompense pelo que você fez e tem feito. Que você seja recompensada de forma plena pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você se refugiou. Ela disse: meu Senhor, espero continuar o agradando. O Senhor me confortou e me encorajou, mesmo não sendo eu uma das suas servas. Amém. Esse texto é de uma riqueza absurda. Você já tinha ouvido falar da história de Ruth? Ruth era uma mulher moabita. E Moabe vivia em guerra com Israel. Moabe era um dos povos que vivia em guerra com Israel. Mas por algum motivo, Naomi foi morar com a sua família em Moabe. Chegando lá, tiveram filhos, ela e seu esposo tiveram filhos. E esses filhos se casaram com mulheres moabitas. Porém, por causa das muitas guerras que aconteciam, Naomi perdeu os 2 filhos e o marido. Ficou ela e as 2 noras. E como elas não tinham netos, como Naomi não tinha netos, e a terra passava por uma fome razoável, o que Naomi fez? Ele falou: olha, já não tenho mais nada que me prende aqui. Meu marido morreu, meus filhos morreram. Virou para as 2 noras e falou: olha, eu não tenho mais filhos para que resgatem vocês. Porque era comum naquela época, por exemplo, a sogra tem 3 filhos. 2 eram casados e 1 é solteiro. Morre um, o que é solteiro vai lá e casa com a mulher do irmão. Era comum isso naquela época, o famoso resgate que se falava. Tudo bem? Mas não foi o caso, porque os 2 filhos dela morreram. E aí ela virou para as 2 noras e falou assim: olha, eu vou voltar para Israel, então faça o seguinte, cada um de vocês aí toma seu rumo, vai de volta para sua casa, vai viver com a sua família, não é terra de vocês, eu estou livrando vocês da obrigação de me servirem como noras. Aí Ruth, a outra, foi lá e foi embora mesmo. Vai embora. Ruth não. Ruth virou para Naomi, isso daí está descrito lá no capítulo 1. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Vou te seguir aonde você for. Mas Ruth, eu não tenho outro filho, eu não tenho outro parente. Falou: não importa. Para onde você for, eu vou. Porque Naomi já era de idade. Muitas vezes a gente quer que a sogra, Verdade. Essa história é muito linda. né? Já pensou? Já pensou, Arlete? O sujeito chega lá com a sogra e fala assim: agora minha mãe vai morar com a gente. Misericórdia, aquela lá? Você viu que não demorou 1 segundo a resposta, foi automática. Eu também não tinha o que reclamar da minha sogra, não. Embora ela tenha me mandado para a delegacia 2 vezes. Ui, tá danada. Mas o que você apontou? Nada. Que nada é isso. Nada mesmo. Ai, que tá, né? Sabe o que eu aprontei? Levei ela a semana inteira para o São Vicente. Então ele fala que estava com suspeita. Não, é que ela não estava batendo bem dos pinos mesmo já. No final, ela já estava demente. Tem justificativa. Só que os vizinhos Leva a sério, né? não entendiam Os isso. vizinhos não sabiam da história. Não sabia da história. denunciaram. Socorro, Denunciaram. A senhora fica aqui teu socorro. Os vizinhos não chamam a polícia para mim. Ela gritava socorro o tempo inteiro. Socorro, socorro. E no meu caso, não foi nem que eles poderiam chamar a polícia, eles chamaram a polícia. Mas eles não
bola, né? Não, não. Também fez B.O., né? Não deu nada. Não Não Eles deu vão lá nada. pra ver, né? Mas eles têm que ir lá para ver, entendeu? Aí você chega lá, você tem que ir lá na delegacia, prestar esclarecimento, levar os exames, provar e tudo mais. Ela e morava tal. sozinha? Nós morávamos na casa do lado dela. O meu marido foi na delegacia falar que eu falei que ia matar ele e põe em saco, cortei pedaço. Eu falei, meu Deus do céu. Então, mas não foi o caso de Ruth. Ruth amava Naomi. Nunca fui numa delegacia. E realmente foi para Israel. Só que chegou lá em Israel, Ruth virou e falou assim, olha, eu tenho parentes aqui que ainda estão vivos. Né? E eu tenho um parente chamado Boaz. Só que Ruth, quando Naomi chegou, ela possuiu a casa onde ela vivia, mas não procurou os parentes. Ela não foi procurar os parentes. E ficou vivendo lá. Só que precisava sobreviver. E era comum acontecer o seguinte: a assistência social naquela época em Israel era feita da seguinte forma. Isso todas as viúvas e os órfãos faziam. Era permitido eles fazerem. Tudo bem? Então o que acontece? Aqueles que tinham condições de trabalhar, iam trabalhar. Aqueles que não tinham condições de trabalhar, o que eles faziam? Principalmente as viúvas. Chegava na época da colheita, era a lei determinada por Deus. Olha, vai vir na frente os ceifeiros, vão fazer a colheita, e aquilo que cair no chão, vocês não vão recolher. As viúvas e os órfãos vão recolher e vão sobreviver disso daí. É direito deles. Tudo bem, lindo, bonito, maravilhoso, legal, não é? Era mais ou menos a xepa da feira hoje, não é assim? Né? Só que o que essa turma fazia? Em vez de obedecer à lei, eles até permitiam, mas maltratavam, humilhavam as pessoas que assim faziam. Tratavam com desprezo. Mas existiam aqueles que seguiam a lei porque tinham um coração bom. Não é assim hoje? Eu já presenciei isso nas nossas feiras hoje. Muitas vezes tem feirante que vai caindo no chão, ele não coloca lá de volta em cima, ele vai colocando numa caixa. E aí as pessoas pegam. E aí as pessoas pegam. Precisam, pegam. Eu já vi isso, inclusive na feira aqui de Santa Gertrudes. Por isso que eu estou falando aqui. Falei, eu já vi aqui na feira de Santa Gertrudes. Via muito isso em Osasco e vi isso aqui na feira de Santa Gertrudes. Lá no Ceasa também tem. Lá no Ceasa também tem. Então, elas sobreviviam dessa forma. E chegou aqui, Ruth viu essa situação toda, ela virou e falou assim, olha, eu preciso me virar. Eu preciso sustentar minha sogra. De alguma forma. Beleza, aí ela ficou sabendo dessa história, o que ela fez? Ela levantou e tomou uma atitude. Falou, vou me movimentar. Vou fazer alguma coisa. Estou passando por uma situação ruim, agora nós vamos... mas ela não falou, o seu Deus é o meu Deus? Você conhece aquelas pessoas que, por causa desse pensamento, falam, estou passando por uma dificuldade, só ora. Você conversa com a pessoa, estou orando por essa situação. Quanto tempo? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas não levanta. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele virou e falou assim, eu estou orando para arrumar um emprego. Falou, já distribuiu o currículo? Não. Como é que é um emprego? Bola de cristal? Falei, você está esperando... mas eu estou orando a Deus. Eu falei assim, então você está esperando o anjo bater na sua porta e dizer assim, eu entreguei um currículo, já que você não entrega, eu entreguei um currículo seu lá na agência tal. E você quer que o emprego se materialize na sua frente. Foi seu caso, não, né, Vilma? Não, a Vilma foi atrás. A Vilma correu atrás.
A gente só deu um chacoalhão nela de vez em quando aí, por causa do medo da prova, né, Vilma? De fazer a prova. Tá difícil, viu? Essa quinta-feira eu chorei tanto que eu quase peço pra sair. Tem uma menina lá que, nossa, Sempre tem. ser minha filha, mas nossa Viu? senhora. Chorou tanto para entrar, agora vai chorar para sair. Ah, não vem com essa não, hein? Vou pegar no seu pé de novo. Todo lugar tem. Todo lugar. Hospital é pior. 25 anos, eu posso falar. Tá aí, ó. A minha irmã Mas fala, eu fui dia 25. Ontem foi assim, pra não dizer que não foi maravilhoso, foi bom, mas olha, eu tô. mas Então, fica firme. uma das características de Ruth, que Ruth, ela não esperava as coisas acontecerem. Ela era uma mulher de atitude. Primeiro, quando ela já virou para Noemi e falou assim, eu vou para aonde você for, eu vou. Tem até um hino, né? Isso. Tem um hino. Seu Deus vai ser o meu Deus, a sua nação vai ser a minha nação. Então era uma mulher de atitude. Ela chegou lá, ela não ficou se lamentando. O que isso nos mostra? Orar a Deus é importante, mas também é importante nós tomarmos atitude. E aí, mediante as nossas atitudes, é que Deus honra. Boa tarde. Deus honra as nossas atitudes. Não basta a gente simplesmente orar, entregar na mão de Deus e a gente não fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Senão não... Igual uma mensagem fala, né? Você tá doente, ora, mas não procura um médico. Então não adianta nada. Né? Então, tem pessoas que a gente conhece que fica só assim, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Se você não levantar e não tomar sua atitude, não vai acontecer. Atitude de orar. Conheço pessoas que levantam 4 horas da manhã para fazer oração. Mas Mas não volta, não fica... de braço cruzado. Então, aí rola? Não rola, né? Porque a palavra diz também, vai ter com a formiga o preguiçoso. Jesus orava todos os dias, mas também Moisés, quando pegou e parou na frente do mar, ele virou e falou assim, Moisés, está fazendo parado aí? Diga para o povo que levante e marche. Porque se o povo ficar sentado aí se lamentando, ele vai morrer. Diga para o povo, levante e marche. Deus derrubou as muralhas de Jericó? Derrubou, mas o povo teve que circular ela. 7 vezes. Tá certo? Tudo bem? E Ruth tinha essa característica na vida dela. E Deus honrou. Deus preparou a ela Boaz. E assim, vocês perceberam aqui, ó, aconteceu que ela estar na parte do campo pertencente a Boaz, do clã de Alimeleque. Quando Boaz chegou a Belém, ele foi lá e se fez. Ela fez isso de propósito? Não, ela nem conhecia quem era Boaz. Naomi tinha falado para ela que tinha um parente lá, chamado Boaz. Mas ela já tinha passado por outros campos. Lá, ó. Deixando de ir ao campo recolher espigas de grão de quem me permitiu. E ela respondeu, vá minha filha. Assim ela saiu, chegou ao campo e recolheu espigas atrás dos ceifeiros. Aconteceu que ela chegando na parte do campo pertencente a Boaz, Seja bem-vinda. Oi. ou seja, ela passou por outros campos. Ela passou por outros campos. E nesses outros campos, provavelmente, ela deve ter sido maltratada. E aí Boaz chega de Belém, não sabendo quem é Ruth. Olha porque é importante as nossas atitudes. E quando Deus está no negócio, eu falei na semana passada e vou repetir essa semana, tudo vai bem, porque é Deus quem faz.
Deus honra as nossas atitudes. Quando Boaz chegou no campo, chamou lá o capataz dele, virou para ele e falou assim: fulano, vem cá, como é que está a colheita aqui? Não está boa e tudo mais e tal, e bababá, bababá. Só que olhando aí, eu vi uma sujeita ali que não é daqui. E vi ela no campo. Quem é ela? Aí o capataz virou e falou assim: olha, ela se chama Ruth, ela é nora da Naomi, está lá na casa dela, e ela pediu para que a hora que caiu, o que caísse no chão, ela pudesse recolher. Aí Boaz virou e falou assim: mesmo ela sendo estrangeira? Mesmo ela sendo estrangeira. Ah, tá, isso chamou a atenção dele. Mas Naomi não veio falar comigo. Ela tem um parente rico, ela não precisa disso. E mesmo assim ela está fazendo isso? Aí o capataz deve ter virado para ele e falado assim: mas ela não sabe quem é você. Eu não falei de quem era o campo. E aí Boaz chama ela para conversar. Aí Boaz começa a conversar com ela: olha, vamos fazer o seguinte, o capataz já me avisou que você está aqui desde manhãzinha, desde cedo. Está aí colhendo as suas espigas e tudo mais e tal, mas você precisa descansar, você precisa parar, precisa se alimentar. Ah, não precisa e tudo mais. Tal. Não, no meu campo não vai acontecer. E nós daqui a pouquinho vamos saber o porquê que Boaz tinha essa visão. Boaz era um homem bom, porque se nós olharmos lá no versículo 4, quando Boaz chegou de Belém, ele disse aos seus ceifeiros, ele disse aos seus empregados: o Senhor seja com vocês. Já teve aquele patrão, Arlete, que chega e te cumprimenta, quer saber como é que está sendo o seu dia e tudo mais e tal? Já teve? Não? Olha, eu trabalhei em várias empresas, fui gerente em várias empresas. Eu já cheguei a liderar equipes de 500 pessoas. Uma coisa eu sempre tive como prerrogativa na minha vida: educação gera educação. Nunca maltratei um dos meus subordinados. Sempre cheguei: bom dia, boa tarde, boa noite, vamos cumprimentar, vamos conversar, como é que foi seu dia, como é que estão as coisas. Porque gentileza gera gentileza. Boaz era um homem assim. Tanto é que os funcionários dele respondiam à altura: o Senhor o abençoe. Boaz era um homem rico. Eu conheço gente com quem eu trabalhei que vira e fala assim: por que você trata os donos dessa forma? Porque é um bando de playboy. Esses playboy. Viu? Mas são esses playboy que te dão o sustento que você coloca na sua mesa. Né? Então, e aí o que aconteceu? Boaz era um homem bom. Ruth, você sabe o que significa o nome Ruth? Sabe o que significa o nome Ruth? Quem arrisca? Vocês conhecem alguém que chama Ruth? A minha irmã. Minha cunhada. E hoje é aniversário. Se ela tivesse aqui, seria hoje. Seria hoje. E nem sabia disso, estão comentando o nome hoje. Se ela tivesse aqui... Sabe o que significa o nome Ruth? O nome da sua irmã, Meires, significava companheira, amiga. Se você conhece uma pessoa chamada Ruth, o nome dela significa companheira. Puxa, mas ela não é.
Não, Amiga. Nem comigo. Nem as, Ela é, era não. bem brava. Não, mas não é que ela era brava, ela gostava, né? Tudo certo. Nossa, gente. Era Mas era uma pessoa companheira, não era? Ah, nossa, como era comigo. Comigo, pelo menos. Né? Mas era brava. As poucas vezes que eu conversei com a sua irmã, ela é uma pessoa companheira. É, tadinha, ela não deixava de jeito nenhum. E você pode ver, Arlete, que essa pessoa com quem você está falando que não é, Deve querer. pode não ser com você, mas com outras pessoas ela é. Ela Porque mora nós lá carregamos. perto da prefeitura, naquela rua que sobe. Assim, lá. E você sabe o que significa o nome Boaz? Também não. Com vigor, Olha, em força. Ele era um homem já de idade, pelo que dá a entender. Mas ele era um homem que tinha vigor. E aí Boaz chama Ruth, fala tudo isso para ela, vira para o capataz e fala assim: trate ela com respeito e não permita que nenhum dos ceifeiros a maltrate. Boaz achou graça em Ruth. Quem que colocou esse sentimento no coração de Boaz? Deus. Ah, amor e paixão pela primeira vista. Não, não era esse o sentimento que Boaz tinha por Ruth. Isso vai acontecer depois, mais para frente. E chegou o término do dia, ela conseguiu fazer uma boa colheita, porque Boaz virou ainda para os ceifeiros e virou e falou assim: olha, eu vou tomar um prejuízo aí, mas vocês derrubem umas espigas a mais no chão. Derruba mais cevada no chão. Por quê? Porque eu quero que Ruth cate. Certamente não era só Ruth que estava ali. Falou: não, já tenho bastante, pode derrubar no chão. Sabe aquelas tropeçadinhas no cesto de propósito? Eu acho que tinha ceifeiro catando o cesto, virando assim, olhando para um lado, olhando para o outro e caiu. De propósito, porque o chefe tinha mandado, o dono tinha mandado, porque ele sabia que ele estaria abençoando Ruth. Tudo bem? Aí chega lá, o Ruth volta para casa, chega na hora do almoço, a Ruth vira, tá lá quietinha no canto dela, viu? Você não vai comer? Sabe aquela desculpa quando a gente não leva a marmita? Eu lembro um testemunho que o meu cunhado conta, irmão da Zilda. E o pastor da igreja onde eu frequentava antes também conta esse testemunho. Porque ele era o abençoado nessa brincadeira. Ele falou: olha, eu passei por uma dificuldade muito grande e tudo mais. Chegava lá, na minha marmita tinha arroz, feijão e ovo. E muitas vezes só tinha o arroz e o feijão, não tinha nem o ovo. 3 filhos para criar, a dificuldade apertando e tudo mais. Então ele falou: olha, eu fiquei muito tempo desempregado. Aí quando chegou lá na fábrica, quando eu consegui emprego na Plascar, até você se sustentar e tudo mais e tal, conheci um sujeito chamado Guilherme. Eu falei: como é que é esse Guilherme aí? Ele é meio baixinho, gordinho e tudo mais e tal. Eu falei: pô, é meu cunhado. Ele falou: seu cunhado, ele é irmão da Zilda. Eu falei: tá. Eu falei: o que acontecia? Ele falou assim: ele abria a marmita e no começo ele sentava do meu lado, abria a marmita, olhava assim: Clarindo, que não sei o que e tal, a minha mulher botou 2 coxas de frango aqui, na minha marmita, eu não vou comer isso, eu não sei por que ela faz isso, que não sei o que e tal. Pegava uma das coxas de frango e tome na minha marmita. E não adianta falar para ele que não. Trazia 3 pedaços de carne, 1 pedaço de carne vinha para mim. Acontecia isso, eu e minha irmã, a gente trabalhava na Cidamar, eu tinha meus 15 anos, né? E a gente não tinha, era bem
pobrezinha, né? Aí a minha mãe fazia sopa de macarrão branco, bem tadinho, pequenininha, né? E a gente tinha uma amiga que chamava Ângela. Ela fazia desse jeitinho. Ah, é? A gente comia aquela comidinha gostosa todo dia. Aí depois, em um determinado momento, ele virou e falou assim, olha, quando eu já estava melhorando de situação e tudo mais, aí ele virou e falou assim, olha, não precisa trazer mais. Ele falou assim, a partir daquele momento a mulher dele parou de mandar as 2 coxas de frango. Né? Por quê? Porque ele falou, não é minha mulher que coloca, eu que peço para ela fazer uma a mais para você, porque eu vejo. Então Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus usa. E foi o que aconteceu com Boaz. E aí Boaz viu que ela não estava almoçando, ele virou e falou assim, não, vai lá e serve para ela o almoço de vocês, você vai servir para ela também. Aí o capataz virou, mãe, ela não trabalha para nós, ela não é sua serva. Falou, não estou mandando, vai lá, a mesma comida que vocês comerem. E Boaz foi lá e foi almoçar com os servos. Porque sabia que Ruth não ia aceitar. Aí ele falou, não, a mesma comida, eu vou pegar o pão, vou molhar no azeite, vou molhar no vinagre, está aqui. E olha a cabeça de alguém que teme a Deus, que tem um coração bom. Ruth comeu, pegou uma porção para ela e não comeu tudo. Pensando em quem? A sogra. Na sogra. Literalmente, deixou de comer a porção inteira que lhe cabia e levou para a sogra. Pensou no outro. Vou contar um testemunho bem rápido aqui de vocês, de uma coisa muito simples. Costumo pegar saco de ração, na casa de ração, nós temos uma casa de ração bem grande lá no bairro. E o nosso saco de lixo, a gente comprava saco de lixo daquele comum, colocava na rua, era um forfé de cachorro. Colocar, 10 minutos depois você podia ir lá, porque o saco já estava todo rasgado. Então nós começamos a pegar saco de ração, porque ele é grosso e o cachorro não vai lá rasgar. Aí o que nós fizemos? Comecei a ir na casa de ração e ele falou, posso pegar? Ele falou, não, pode pegar, eu deixo uma caixa aí e tudo mais e tal. Se tem 2 sacos, eu levo 1. Eu não levo os 2. Por quê? Qual é o meu pensamento? Outra pessoa vai pegar também. E eu não preciso de 2 sacos, eu preciso de 1. Se tem 4 sacos, eu levo 2. E deixo outros 2. Mas já aconteceu de eu estar conversando com o dono da casa da ração, falar, Ronaldo, tem saco aí? Aí ele virou e falou assim, Kleber, eu coloquei uns 10 sacos aí hoje de manhã. Mas já passou um sujeito aqui e já levou tudo. Ele falou, antes esses sujeitos fossem que nem você. Porque eu achei que isso passava desapercebido pelo dono da casa da ração. Achei que passava desapercebido. Não passa. Ele falou, antes todo mundo pensasse como você, porque as outras pessoas teriam acesso também. Falei, hoje pode não ter, amanhã tem. Coração pensando nos outros. Hoje as pessoas não pensam assim. Hoje as pessoas estão se tornando tão individualistas que elas pensam em si mesmo. Não pensa no próximo. Não pensa no outro. Ah, mas isso é errado? Não, não é errado. Mas se você quer a bênção de Deus, não rola. E Boaz foi abençoado por isso. Era abençoado por isso. Por ele abençoar a outras pessoas, Deus o abençoava. Deus prosperava.
Minha mãe sempre disse uma coisa: quer ser próspero, quer ser abençoado, abençoe os outros. Como nós oramos o Pai Nosso? Perdoa as nossas falhas como nós perdoamos os nossos devedores. A mesma medida com quem eu meço é a mesma medida que eu serei medido. Tudo bem? E aí, Mora, para nós adiantarmos e encerrarmos aí, que eu estou vendo a Zilda já olhando para o relógio ali, ó. Funcionou da seguinte maneira. Ruth chega em casa, conta tudo o que aconteceu, vira ainda e ele falou assim: olha, você não vai colher em outro campo não, minha colheita vai demorar mais uns dias aí. Vem para cá, você não precisa sair correndo as fazendas não, vem aqui, você vai colher no meu campo, você vai ficar aqui no meu campo, com os meus funcionários. Ah, mas esse cara tinha segundas intenções. Não, ele não tinha segundas intenções não, estava no coração dele. Era coisa do coração dele. Pode vir colher aqui, tudo mais e tal. Aí Naomi vira para ela e fala assim, viu? Como é que é esse rapaz aí? Como é que é o nome desse sujeito aí? Boaz. Ela falou, Boaz é meu parente. E ele é o único parente que tem condições de resgatar. Mas mesmo assim, aí Ruth vira para ela e fala, mas eu não quero tomar partido dessa situação. Estou sabendo que ele é seu parente agora. Falou, eu não quero tomar partido dessa situação. Mas aí Naomi disse para ela o seguinte, você vai fazer o seguinte, um dia que você for descansar, ora, e um dia que você for descansar, se estiver no coração de Deus, Ele vai te chamar para descansar junto. E foi o que aconteceu. E Deus honrou a Ruth e a Boaz. Sabe por quê? Sabe de quem eles são pais? Ó, dou 100 conto quem saber o nome do filho deles. Não posso perder esse dinheiro. Sem olhar no celular e na Bíblia. Boaz e Ruth se casam. Pô, já li isso aí, a Meire sabe. Não, a Meire não sabe mais nada. Ixi, a Meire tá ruim. Ele já esqueceu. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não. Eles são pais, eles se casam e geram a Obed. Obed gera Jessé e Jessé gera Davi. Davi. Eu ia falar que era Davi, né? Mas não tem. Tem um Obed antes. Eu achei Então, Boaz e Ruth são incluídos na genealogia de Jesus. E na genealogia, Obed era avô de Davi, rei de Israel. Um coração, Deus honra as nossas atitudes. Deus honra as nossas ações, desde que ela esteja calcada na palavra. Desde que ela esteja diante da lei e desde que ela abençoe a outros. Amém. Quer ser abençoado? O segredo da prosperidade é esse. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Abençoarei quando você abençoa os outros. O segredo da prosperidade é esse. Abençoe os outros. Quer ser abençoado? Abençoa o outro. Por isso que eu falei que Ruth lembra você. Eu tô longe. Não. Não. Você acha que passa desapercebido? Não passa. Não passa, Arlete. Tá certo?
Tô falando isso para te encher a sua bola, não. Não, mas é verdade. Mas é verdade. Tem bastante que faz. Ali Tem bastante gente que faz. A Meire faz, a Marlene faz, a Lídia faz, a Vilma faz. Todos nós temos feito. Ontem eu fui na cidade com minha colega, chorei, meu moço pesando, ajoelhado, não conseguia vender o guardanapo. Nossa, mas doeu meu coração. Eu falei, Beth, vamos lá, Beth tá comigo, sabe? Vamos lá ajudar ele. A Beta é 10. A Beth começou, vou orar para o Senhor, ela pegou o dinheiro, a minha lágrima descia. Aí passou uma mulher, passou um homem, passou outro, tudo foi comprando dele. Eu fiquei A morrendo de Beth, dó. nossa, a Beth. Eu não tinha dinheiro para comer. Abençoarei aqueles que te abençoarem. E garanto para você que muitas vezes o dinheiro pode servir e fala assim, pô, mas estou com o dinheiro contado, isso vai me fazer falta e que não sei o que e tal. Se eu tivesse pensamento, não rola. Agora, se eu tivesse pensamento, olha, eu vou dividir e que Deus abençoe. Quantas de vocês, vou fazer essa pergunta sem medo, quantas de vocês já não passaram por isso, de ter os pais de vocês em casa, muitas vezes está contado a comida, chega um parente, vira e fala assim, não, senta aí, vamos comer. Onde come 2, come 3. E sobra. E sobra. Né? Multiplicação dos pães e dos E peixes. sobra. Ah, mas os discípulos viraram e falaram assim, vai faltar, não tem nem para nós, Jesus, quanto mais para essa multidão toda. Traz aí os 5 pães. É mais a mistura, né? Quando a pessoa vem, arroz e feijão você tem, daí você fala, meu Deus, não vou inventar, né? Você vai falar para a pessoa, não tem as coisas. Nós passamos por uma experiência desses dias aí em casa. Nós tínhamos fritado, fizemos lá o nosso almoço e tudo mais e tal. Tinha 2 coxas de frango, uma para mim e uma para ela. Daqui a pouco, toca o sino lá, que é o nome, minha campainha é um sino. Toca o sino lá em casa, minha mãe e meu cunhado. Nós sentados na mesa do almoço. Aí a Zilda olhou para minha cara e falou assim, e agora? Que não sei Eles não o quê, foram almoçar, tal. mas você não vai se convidar para almoçar, né? Não, senta aí e almoça. Aí a Zilda olhou para minha cara assim, como querendo dizer, viu, mas e aí? Eu falei, tem ovo na geladeira? É isso. Abri a geladeira, 2 bifão lá, que nós tínhamos temperado para a noite. Mas e aí a noite que nós vamos comer? Eu falei, à noite nós fritamos o omelete, faz um omelete, beleza. Quando vai ver, não aconteceu isso. Moral da história, fritei um dos bifes, deu para comer, comemos nós 4 e sobrou. À noite comemos bife de novo. Sobra, gente. Sobra. Sobra. Deus honra. Quantas vezes aqui na igreja, né, Ardate? Há alguns anos atrás, né? A gente, ai, não vai dar. Gente do céu, aqui, né? Resolvia fazer alguma coisa. Ah, mas não vai dar. E não tem. Daqui a pouquinho, nossa, sobrou. Deus honra. É Deus. Amém? Então, irmãs, confie. Quer ser abençoada? Abençoe os outros. Eu estava na Ponte São João morando. Ponte São João, Vila Aparecida. Aí toca. Era a casa e tinha um barracão e um portão na frente. Entrava gato e cachorro. Aí o abria e fechava. Aí eu falei assim, oh meu Deus, eu tenho que procurar alguma coisa para fazer. Hoje eu não tenho, o que é que eu vou fazer? Aí eu fui pro banheiro, o banheiro era de todo mundo, tinha bastante gente. Aí o meu menino falou, mãe, tem um moço chamando a senhora lá no portão. Falei, que moço, meu Deus, não conheço ninguém aqui não, na rua não. Aí ele falou, vai lá, mãe, vê quem é. É o dono da firma me chamando para trabalhar na mesma firma que eu tinha saído. Eu estava desempregada. Aí eu falei, pro Jó, não, pro Mico, que o meu era pequenininho. Quem é, filho? É um moço, mãe. Ele está de carro, é um moço gordo, moreno. Ele já conhece a senhora, chamou o seu nome. E falaram que eu morava lá debaixo do viaduto, perto do viaduto. Aí ele falou, não. Eu digo, senhor Pimenta, eu não tenho nada a levar. Aí ele falou assim para mim, não importa, dona Maria.
a senhora de casa, entra no meu quarto. Eu estava toda molhada com a roupa, eu digo, vou trocar essa roupa, que estava lavando roupa, vou trocar de roupa. A senhora, eu falei assim, a senhora vai de a pé, deixa eu pegar o ônibus, quando eu não vou pegar o ônibus. Chego lá, deu uma marmita e deu mais. Pode levar para casa. Pode levar para casa. É Eu não Deus. esperava isso dele, não. É Eu vou ver Deus. os dois. Amém? Amém. Boa aula, que Deus abençoe. Amém.